Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de uma das mulheres mais fascinantes e poderosas de todos os tempos. Cleópatra VII, a última faraó do Egito, preparem-se para uma viagem no tempo cheia de intrigas, romance e poder. Imaginem só, estamos no século I AC, código, e o Egito, embora ainda rico, influente, já sentia a sombra do crescente Império Romano. É nesse cenário que Cleópatra nasce, por volta de 69 AC, código, em Alexandria, uma cidade vibrante e cosmopolita, centro de cultura e conhecimento. Ela não era egípcia de origem, mas sim descendente da dinastia Ptolomaica, que governava o Egito desde a morte de Alexandre o Grande. Desde cedo, Cleópatra mostrou ter uma inteligência afiada e uma personalidade magnética, diferente de muitos de seus antecessores ptolomaicos. Ela se dedicou a aprender a língua egípcia e a cultura local, o que a tornou ainda mais querida por seu povo. Mas não parava por aí. Ela falava várias línguas, estudava filosofia, matemática, oratória, uma verdadeira polímata. Aos 18 anos após a morte de seu pai, Ptolomeu XII Cleópatra ascende ao trono, dividindo o poder com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, como era o costume da época. Mas essa corregência estava longe de ser pacífica. As intrigas palacianas e a luta pelo poder eram constantes. E Cleópatra se viu rapidamente em uma posição vulnerável, expulsa de Alexandria por seus próprios conselheiros e pelo exército de seu irmão. Cleópatra não se deu por vencida. Ela sabia que precisava de aliados poderosos para retomar seu lugar. E quem melhor do que o homem mais poderoso de Roma na época, Júlio César? E aqui entra uma das histórias mais lendárias para se encontrar com César, que estava no Egito. Cleópatra teria se apresentado de uma forma inusitada, enrolada num tapete e entregue a ele como um presente. Imagine a cena. O tapete se desenrola e de dentro surge uma jovem rainha, linda, inteligente e cheia de ambição. César ficou imediatamente impressionado, e não apenas pela beleza dela, mas pela sua sagacidade e carisma. A partir desse encontro, Cleópatra e César formaram uma aliança que mudaria os rumos do Egito e da própria história. Com o apoio de César, Cleópatra conseguiu derrotar seu irmão e consolidar seu poder como a única governante do Egito. Eles tiveram um filho juntos, Cesarião. E por um tempo, a união entre a rainha do Nilo e o general romano parecia indestrutível. Cleópatra chegou a visitar Roma, sendo recebida com grande pompa e despertando a curiosidade e o fascínio do povo romano. No entanto, essa parceria durou o tempo que a vida de César permitiu. Em 44 a. CSP, um evento que abalou todo o mundo antigo. Com a morte de seu protetor, Cleópatra se viu novamente em uma encruzilhada. O Egito precisava de uma nova aliança para manter sua autonomia diante do Império Romano, que agora estava sob a liderança de um triunvirato, composto por Otaviano, sobrinho neto e herdeiro de César, Marco Antônio e Lépido. É aí que Marco Antônio entra na vida de Cleópatra. Como um dos generais mais proeminentes de César, Antônio herdou parte de seu poder e influência. Ele foi convocado para o leste do Império para resolver questões políticas e militares. E é nesse contexto que ele e Cleópatra se encontram pela primeira vez em Tarso. A história se repete, mas com um toque ainda mais dramático e romântico. Cleópatra, usando todo o seu charme e inteligência, o seduz. Ela o convida para uma festa em seu luxuoso barco, decorado com ouro e tecidos finos, enquanto ela mesma se veste como a deusa Afrodite. Marco Antônio, um homem robusto e militar, mas também, dado aos prazeres da vida, caiu de amores pela rainha. A relação entre Cleópatra e Marco Antônio floresceu em um dos romances mais famosos da história. Eles se tornaram amantes e aliados políticos. Juntos, eles sonhavam em criar um império oriental, com o Egito como seu coração, livre da influência de Roma. Tiveram 3 filhos, os gêmeos Cleópatra Selene e Alexandre Hélio, e Ptolomeu Filadelfo. Essa aliança, no entanto, não agradou a todos, especialmente a Otaviano em Roma. Ele via a união de Antônio com Cleópatra e seus planos como uma ameaça direta ao seu poder e à unidade do Império Romano. Otaviano usou essa relação para pintar Marco Antônio como um homem fraco, enfeitiçado por uma rainha estrangeira que havia abandonado seus deveres para com Roma. A tensão entre Otaviano e Marco Antônio aumentou, culminando em uma guerra civil. A batalha decisiva aconteceu em Áxio, em 31 a. Código, uma batalha naval que selaria o destino de Cleópatra e Antônio. As forças de Antônio e Cleópatra foram derrotadas pelas frotas de Otaviano. Após a derrota em Áxio, Marco Antônio e Cleópatra retornaram ao Egito, com o exército de Otaviano em seu encalço. Eles sabiam que o fim estava próximo. A história conta que Marco Antônio, ao receber a notícia falsa de que Cleópatra havia morrido, cometeu suicídio, lançando-se sobre sua própria espada. Cleópatra foi capturada por Otaviano. Ela ainda tentou usar seu charme e inteligência para seduzir Otaviano, como fizera com César e Antônio. Mas ele era um homem diferente, mais frio e calculista. Ele pretendia livelar para Roma como um troféu de guerra, para exibir em seu triunfo. Mas Cleópatra, a rainha orgulhosa e independente, não aceitaria tal humilhação. Em 30 a. C. Código, aos 39 anos,
ela tomou sua própria vida. A forma exata de sua morte é incerta, mas a lenda mais popular diz que ela se deixou picar por uma áspide, uma serpente venenosa, preferindo a morte à desonra de ser exibida em Roma com a morte de Cleópatra. A dinastia ptolomaica chegou ao fim, e o Egito se tornou uma província romana. Assim, encerrou-se a era dos faraós, e o Egito, que havia sido um império independente por milênios, passou a ser parte de Roma. A vida de Cleópatra é um legado de força, inteligência e paixão. Ela foi uma mulher extraordinária, que lutou para manter a soberania de seu reino em um mundo dominado por homens, e pelo crescente poder de Roma. Sua história continua a fascinar e inspirar, mostrando que mesmo diante das maiores adversidades, a determinação e a inteligência podem deixar uma marca indelével na história. E essa foi a incrível jornada de Cleópatra, a última rainha do Egito. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa figura tão emblemática. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe com os amigos e deixe seu comentário sobre o que mais te impressionou na história de Cleópatra. A gente se vê no próximo vídeo.